Eu queria ter uma palavra de encorajamento e de advertência na terceira epístola de João. Vai ser uma leitura breve. Não considere como uma mensagem de correção, mas de prevenção e de encorajamento. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem, ou testemunho da tua verdade, como algumas versões. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Senhor, que privilégio termos liberdade e podermos nos reunir, congregar como teu povo, em torno da pessoa do Senhor Jesus e podermos ouvir a tua palavra. Nós queremos te dar graças por esse tempo de paz, pelo Evangelho que tem prosperado em muitos lugares. Ó Senhor, que o Senhor possa nos encorajar, nos abençoar, nos dando a entender a tua palavra, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que assim como essa chuva que cai está, ó Deus, regrando a terra para que produza frutos, tua palavra também seja derramada em nossos corações. Venha nos limpar e que haja frutos, produzamos frutos da parte do Senhor. Assim como está nesse clima tão agradável, o perfume de Cristo também seja abundante entre nós, Senhor. Só nos ajude a te ver, Senhor, a te ouvir e a te conhecer. Tudo para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. João foi o último dos apóstolos, daqueles pioneiros que eram os apóstolos do Cordeiro, os 12, e muitos
que eram os apóstolos edificadores, que não lançaram aqueles fundamentos pioneiros do Colégio Apostólico de Jerusalém, mas eram edificadores sobre esses fundamentos, como Paulo, Barnabé e outros, já haviam morrido. João foi o último, já era um velhinho. Sabemos que tantas tragédias aconteceram no período do Império Romano. Nero era louco, assassino. Muitos cristãos foram perseguidos. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala que se gloriava não apenas no Senhor Jesus e estava firme nessa graça que é o Evangelho, mas também se gloriava nas tribulações. Ele sabia que as tribulações produziam experiência, esperança, e que o amor de Deus foi derramado em seus corações, dos irmãos, pelo Espírito Santo. Ele falando da glória da tribulação, que produziria perseverança e experiência, mas ele escreveu isso antes de irromper um grande incêndio em Roma, provavelmente no ano 63 ou 64. Nero incendiou Roma, estratégia política dele de construir uma nova Roma. Eram 14 bairros mais notáveis e 10 foram totalmente devastados. 4 permaneceram mais intactos. Então colocou a culpa nos cristãos como um bode expiatório. Muitos dos nossos irmãos foram perseguidos naquela época. Tanto os judeus, que ainda preservavam a cultura do judaísmo e eram perseguidos também, mas não tanto quanto os cristãos, porque o judaísmo ainda era uma religião oficial e aceitável por Roma. Foi nesse período que muitos irmãos foram martirizados, perseguidos, queimados vivos. E houve uma dispersão muito grande. Posteriormente, no ano 70, Jerusalém foi invadida. Nesse período, João provavelmente estava vivendo em Éfeso, ou naquela região da Ásia Antiga. João era aquele que encorajava os irmãos, atraía os irmãos de volta ao Evangelho. Além dessa perseguição governamental de Roma, existia aquilo que João falava sobre os falsos profetas, espíritos enganadores, que ele chama os irmãos para provar os espíritos. Existiu uma batalha espiritual, muitas heresias, o gnosticismo crescendo. E me chama a atenção que na primeira carta, no capítulo 2, 18, ele fala que viria o anticristo. Todos já morreram, os outros apóstolos. João está partindo e ele não deixou um manual de como os irmãos deveriam prosseguir. Mas deixou palavras de encorajamento, verdades, como foram ditas no princípio, e fala da unção do Espírito Santo. Puxa, João está indo embora. Ele era um pai espiritual, mas disse que a unção permaneceria e ela ensina todas as coisas, especialmente a permanecermos em Cristo. Então era um tempo muito difícil. Nesse período, João encorajava os irmãos. E essa terceira carta, sem entrar muito a fundo nos bastidores históricos, nós encontramos 4 personalidades. João, o apóstolo, o ancião. Gaio, o seu amigo, que era o hospedeiro, segundo alguns estudiosos, alguém que era abastado financeiramente, e ele se tornou um mordomo. Ele servia com a sua mordomia, contribuía para os missionários, para aqueles que viajavam pelo ministério da palavra, visitando as igrejas e pregando o evangelho. Mas nós encontramos Diótrefes, alguém que almejou a primazia e começou a praticar coisas vergonhosas ao Espírito de Cristo, porque queria ter o primeiro lugar. E encontramos Demétrio, alguém que João elogiou, testemunhou dele, diz que todos davam testemunho dele, especialmente a verdade. E ele diz, vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. E ele ressalta que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. Ou seja, a verdade testificava no coração dos discípulos que aquilo que Demétrio estava falando e pregando era verdadeiro.
Que testemunho extraordinário, né? Mas encontramos essas 4 características de liderança, podemos falar assim, 4 níveis ou 4 tipos de liderança. E essas cartas, 1 João, 2 João, 3 João, o Senhor preservou ao longo de quase 2000 anos, porque escreveu aí para o final do primeiro século, e chegou até nós palavras de unção, de encorajamento, de verdade, mas também palavras de advertência. Pode ser que irrompa também um tempo terrível, como no primeiro século, nós não sabemos, mas me lembro quando conheci o irmão Christian Shen, segui-lo de perto nas suas conferências era um desafio. Ele costumava dizer, se você não é dado à disciplina, você não precisa vir para as conferências. E a gente tinha que ler várias vezes, 10 vezes, às vezes mais do que isso, um livro que ele fosse estudar. Na primeira vez que eu fui numa conferência, ele estava fazendo uma simetria do Novo Testamento. Eu não lembro, mas acho que a gente teve que ler 10 vezes para poder participar da conferência. O Maírton conheceu muito bem essas histórias. E parecia que a gente estava aos pés de Kemp Morgan, que lia pelo menos 50 vezes um livro quando ele fosse ministrar. Mas eu me lembro que ele encorajava os jovens a memorizar as Escrituras. E ele às vezes falava, se um dia não pudermos ter acesso a essa santa palavra, os mais úteis serão aqueles que tiverem a palavra entesourada no seu coração. E ele fazia testes conosco, e alguns tinham que citar de memória os textos da Bíblia. Seria como que falasse, Filemão, por favor, põe-se de pé. O irmão tinha que citar o livro de Filemão. Romanos, Efésios. Que coisa maravilhosa isso, né? Eu me lembro que na biografia de Andrew Murray, na África do Sul, quando irrompeu o avivamento em 1860, Murray teve um grande desafio, porque os obreiros, especialmente os teólogos da linha reformada, da teologia reformada, que é uma bênção extraordinária para nós, mas eles eram holandeses. Ele veio da teologia da escola holandesa por causa dos seus pais. E esses grandes teólogos não poderiam ser tão úteis na África do Sul e na Grande África, porque ali precisava mais do que simplesmente mestres que ensinassem nos quadros. Precisariam de obreiros ungidos, cheios do Espírito Santo, porque lidavam com desafios terríveis quanto a feiticeiros, bruxarias, muitas possessões demoníacas e a questão do avivamento. Ele passou a treinar meninos, dedicou a vida dele cuidando de crianças, e dali se levantou cerca de 1000 novos obreiros com africanos, iletrados. Você imagina isso? No final da sua vida, ele deixa um grande centro e vai viver nas montanhas, onde havia muitas parreiras, videiras, e dali passou a escrever de maneira mais devocional e simples, porque ele estava falando a pessoas leigas. Queria que as pessoas entendessem. Então, quando você encontra a literatura de Andrew Murray, um dos pais da espiritualidade, ainda no início e meado do século XX, você vai encontrar tanta unção, tanta graça de um homem profundo na teologia, mas ao mesmo tempo piedoso na forma de ensinar, e ele realmente fez o que Moisés disse que devia destilar e gotejar a doutrina do Senhor como a relva, que é o orvalho que é derramado sobre a relva. Ele queria que as pessoas entendessem. Certa vez ele estava falando num grupo que vinha assisti-lo, e depois eles voltavam para suas aldeias e comunidades para levar o que eles aprenderam. E voltou uma irmã, andou acho que 1 dia e meio. Ele ficou impressionado, o que será que aconteceu? Falou, não, é que eu esqueci o final daquele assunto que você abordou e eu quero ouvir de novo para eu ser fiel para transmitir. Não haviam câmeras fotográficas, gravadores, filmadoras, não havia internet, não havia nada disso. Então eles tinham que entesourar a mensagem, os que sabiam escrever tinham que anotar, mas você via o zelo, o amor, a paixão pela verdade.
E que história assim maravilhosa desses irmãos que pagaram um alto preço pela verdade para que a tocha do testemunho pudesse permanecer e incendiar muitos outros lugares e aldeias. E aqueles pais se alegravam quando viam que seus filhos na fé perseveraram na verdade. Isso é algo maravilhoso. Nós somos uma comunidade muito pequena em Montemor. Alguns acham que tem 2.000, 3.000, o pouco é 1.000, 1.500. Coitados. Criaram uma expectativa muito grande, mas as mensagens gravadas, minha filha e Fabrício cuidam lá dos vídeos, têm chegado a muitos lugares. Agora que estamos lá pelo Nordeste, conhecemos muitos irmãos, inclusive uma igreja inteira tem falado conosco, que vieram de linha reformada, falou, irmão, morreu o nosso pastor, e nós temos sido alimentados pela palavra que os irmãos estão falando e chegam até nós pelos canais. Então nós não sabemos até onde pode a mensagem chegar, mas o importante é ser fiel. E como Paulo orou em 2 Tessalonicenses 3, desejando que a palavra do Senhor pudesse correr livremente, prosperar e ser glorificado. Então, é um privilégio extraordinário, milagroso no tempo que nós estamos vivendo, de tanta teologia liberal, tantos desvios, encontrar irmãos que reúnem em nome do Senhor e gastam tempo se aprofundando nas Escrituras e nos ajudando a ser constituídos. Então, encontrar uma igreja bíblica e espiritual hoje no nosso tempo se tornou algo raro, pelo incrível que pareça. A tecnologia é muito boa quando é usada de maneira sábia, prudente, temperada e com temor. Mas, ao mesmo tempo, é um labirinto, um atoleiro de desvios teológicos, de espíritos de engano, quando os neófitos, pessoas novas, leigas, se empolgam e acabam seguindo lideranças que são cibernéticas, mas não conhecem o rebanho local. E que, infelizmente, alguns das comunidades locais, as comunidades, seguem esse tipo de liderança, mas na hora das crises que passam, nenhum desses homens online conhece as crises de uma igreja local, e eles não têm onde recorrer. Então precisamos valorizar os nossos pastores locais. Uma vez eu estava com um irmão, trabalhou comigo na editora, toda hora ele falava, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Falei, onde vive o seu pastor? Falei, está nos Estados Unidos. Falei, em média, quantos membros tem? Uns 2 milhões tem a igreja, que era um movimento que estava em vários lugares. Eu falei, ele sabe o nome da sua esposa? Não. Sabe que você tem filhos? Sabe o nome dos seus filhos? Não. Sabe onde você mora? Não. Ele sabe o nome do seu cachorro? Ele não é seu pastor. E a gente que cuidava deles, né? Congregava numa denominação, trabalhou conosco e eu e Miriam servíamos, visitávamos. Então existe esse engano sutil. Agora imagine isso no final do 1º século. A igreja sendo perseguida, o gnosticismo em ascensão, falsos profetas. João está indo embora. Ele vai falar muito de permanecer no que eles ouviram desde o princípio. Ele fala isso em 1 João 2. Se vocês perseverarem no que ouviram desde o princípio, também permanecerão no Pai e no Filho. Essa luta do inimigo contra os fundamentos, alicerces da palavra de Deus, e aquela batalha que existia contra a divindade por ora do Filho e outra parte contra a humanidade. Aquele ataque terrível contra o fundamento da fé. E João está olhando tudo isso. Então ele começa a escrever essas cartas, procurando costurar as redes. E algumas coisas nessa carta nos impressionam. Como eu disse, a minha fala é uma mensagem não de correção, ainda que somos sempre exortados, né? Mas é uma palavra de encorajamento e de prevenção. Primeiro, João não se reporta a si mesmo como um apóstolo, como um grande líder.
Nesse período já havia tanta competição por proeminência, protagonismo. Alguns queriam ser intitulados como grandes líderes. Mesmo quando João escreve o livro do Apocalipse, no capítulo 9, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações. Aquele que reclinou ao peito de Jesus se autodeclara simplesmente como um irmão e companheiro na tribulação. Na hora que a igreja passa por grandes tribulações, um grande expositor ou um mestre, um professor, tem tanta utilidade, mas os irmãos vão procurar um pai e um companheiro de tribulação. Alguém que possa realmente estar conosco, sofrendo e compartilhando palavras de experiência. E João se coloca assim no final da sua carreira. Lá ele se reporta como um irmão e companheiro de tribulação, porque ele também estava exilado na ilha de Pátimos, um ancião, um velhinho. E aqui ele se reporta como presbítero, um ancião. É claro que a postura de João já era uma correção contra Diótrefes, que buscava a primazia. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, mas não simplesmente ama aleatoriamente. Ele ama na verdade. Desde o começo do Evangelho de João, ele sempre une essas duas palavras, graça e verdade, amor e verdade. Não existe amor ágape genuíno sem a verdade. Senão se torna sentimentalismo. Não existe verdade bíblica que não esteja permeada pelo amor, porque Deus é amor e se conhece por meio da verdade. A obra do inimigo é sempre essa: você tem que seguir o amor sem a verdade. Então você, em nome do amor, sacrifica a verdade. E isso já não é o evangelho. Isso é um falso evangelho, é uma teologia liberal. Ou você prega partes da verdade, não toda a verdade, e desassociada do amor que nos leva a ser escravos e servos uns dos outros. João sempre une verdade e amor como um pássaro com suas duas asas, ou uma canoa com seus dois remos. Você nunca vai encontrar um pássaro voando com uma asa só e uma canoa remando com um remo só, de um lado vai ficar dando volta e círculo em si mesmo. O desafio do nosso tempo é sermos uma igreja que ama profundamente, na verdade, não em detrimento da verdade. Não se pode sacrificar a verdade. Não existe igreja sem verdade. João amava a Gaio, mas é esse nível de companheirismo que nós precisamos. Amigos, irmãos, companheiros, que nos amemos uns aos outros, porém, na verdade. Amado, peça a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, que você seja próspero, assim como vai bem a sua alma. Alguns pegaram esse texto e criaram também um embasamento para a teologia da prosperidade. Que você seja próspero, mas não é esse nível de prosperidade material em detrimento da verdade e do amor, porque aqueles que amam, quando prosperam financeiramente ou no aspecto material, eles se tornam mordomos. Eles entendem que a mordomia que tem é uma mordomia do reino e não do seu próprio ego. Eles não vão cair na armadilha de Mamon, o novo Senhor na sua vida, que usa parte da generosidade do nosso Senhor. Como Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios 8 e 9, que ele fala que eles sabiam da graça dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para que em sua pobreza enriquecesse a muitos. João está falando de uma prosperidade espiritual, que assim como Gaio era rico e farto em sua saúde, que tudo fosse bem também com a sua alma, com a sua mente fosse farta com a verdade.
sua alma fosse limpa, cristalina, constituída pelo Espírito de Cristo, e que essa é a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, que tudo nessa terra é passageiro, é simplesmente como um lampejo e não exatamente a realidade. Muitas partes da Bíblia temos advertências de que aquilo que é terreno, físico e histórico também são tipologias do que seja real e eterno. Jesus disse que ele era o bom pastor. Ele era a porta, o pão que veio do céu. Isso nos deve lembrar, quando comemos o pão da manhã no nosso café, devemos lembrar que isso também é só um símbolo do verdadeiro pão. Quando bebemos a água, devemos lembrar que ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Temos os nossos pastores, mas ele é o bispo e o pastor-mor das nossas almas. E a missão dos pastores é não atrapalhar o sumo pastor, mas representar muito bem o pastor por excelência de nossas almas. Somos cooperadores do Senhor. Ele também disse que ele é a videira verdadeira. Quando olharmos uma árvore frutífera, possamos lembrar que é apenas uma alegoria, ainda que é um fato, de que ele é a árvore da vida. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Senhor, ele é a boa terra, ele é o rei, ele é o noivo, ele é o fundamento, ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é o nosso advogado, é a nossa vida. Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz. Como nós carecemos conhecer o nosso Senhor. Quando Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros, está nos lembrando, como dizia John Bunyan no seu clássico Peregrino, nós não somos dessa terra. Não devemos criar raízes profundas aqui. Estamos indo para a Nova Jerusalém e para o reino eterno, onde reina a justiça e a paz. Aqui há tanta injustiça e crises política, geopolítica. Não permitamos que as crises desse mundo venham adentrar na igreja e, inclusive, gerar divisões ou crises no meio do rebanho. Essas coisas têm que ficar do lado de fora. Não são base do nosso amizade, companheirismo e serviço e comunhão. Nós não somos daqui. Paulo vai dizer: sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, temos uma casa eterna. Então, se você orou muito para ter sua casa e Deus te deu, não deixa ela entrar no seu coração. É uma figura da verdadeira casa. Nossos filhos, nossos netos, as esposas, os maridos, tudo que Ele nos deu. São dádivas do Senhor, mas representam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Devemos conhecer Cristo por meio de todas as coisas. Os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que missão maravilhosa de representar o amor de Cristo no casamento. E as mulheres amarem seus maridos como ao Senhor. Então nós podemos conhecer Cristo, discernir Cristo no meio das crises do matrimônio. Não sabemos ser maridos, muito menos esposa, nem pais, nem mães, nem filhos. Como disse Pedro, herdamos uma vã maneira de viver que nossos pais nos deixaram, especialmente aqueles que não conheceram o Senhor. Mas nós podemos aprender, aqueles que foram mal criados pelos seus pais, podemos aprender da paternidade de Deus. E a maior missão de um marido é representar o amor do verdadeiro marido, que é Cristo, da verdadeira esposa, que é a igreja, e ser bons pais do verdadeiro Pai, que é o nosso Pai celestial. Tudo deriva dele. A passagem que foi lida hoje, Efésios 3,14, o primeiro versículo: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome. Ali procede a paternidade de Deus, tanto nas regiões celestiais como na terra.
Esse texto demonstra que Paulo conhecia a Deus não apenas como Criador, Senhor, soberano, Yahvé, Senhor das guerras, mas conhecia a paternidade de Deus. Como nós precisamos conhecer esse Pai? E João, que reclinou a cabeça, a sua cabeça no coração, no peito do Filho do seu amor, ele usa essa palavra Pai, ou derivados da palavra Pai, nos seus escritos, nos seus 5 documentos, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Pelo menos 100 vezes você vai encontrar Pai ou palavras derivadas, demonstrando que a cruz não teve um fim em si mesmo. Ela é um meio, ela é um caminho. Em João 13, ele diz que Jesus, sabendo que a sua hora era chegada de deixar desse mundo e voltar para o Pai. Ele veio do Pai para esse mundo e agora deixaria esse mundo e voltaria para o Pai. Não diz que ele iria para a cruz, mas ele iria para a cruz, mas seu propósito maior é voltar para o Pai e desfrutar daquela comunhão do Pai com o Filho desde a eternidade. João diz que ninguém conheceu o Pai, a Deus como Pai, mas o Verbo como o Filho do seu amor, o unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, face a face com ele, o deu a conhecer. E João vem com esse amor dessa comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo, costurando as suas redes da obra de Deus, e ele agora escreve a Gaio, seu amigo. João está gastando tempo escrevendo para um amigo. E a gente, às vezes, gasta tanto tempo e não temos tempo para os amigos, porque às vezes não temos amigos. É possível estar no meio de uma multidão e se sentir solitário. Sinônimo de igreja não é conferência, nem reuniões, graças ao Senhor por tudo isso, mas é comunhão. E João vem destilando esse amor, essa comunhão e esse companheirismo. Amado, peça a Deus que tudo corra bem com você e que esteja em boa saúde, assim como vai bem a sua alma, que você seja próspero em tudo. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Algumas versões diz, deram testemunho da tua verdade. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Alguém pode pregar a verdade, mas não falar como Jesus disse, em verdade e em verdade. Algumas vezes Jesus falou isso. Ou seja, a verdade objetiva, que também é uma verdade em experiência ou aspecto subjetivo na vida de alguém. Uma coisa é conhecer a palavra da verdade. Outra coisa é conhecer a palavra da vida que procede dessa verdade. Paulo fala da palavra da verdade aos Colossenses, a palavra da vida em Filipenses. A palavra da verdade está confrontando os hereges, o gnosticismo, as seitas e heresias que queriam adentrar a comunidade cristã. Mas quando ele fala da palavra da vida em Filipenses, ele relaciona ao tribunal de Cristo. Aquilo que é verdadeiro não só na sua cabeça, mas desceu ao seu coração e governa a sua vida. Naquele dia, o que vai pesar no tribunal não é o quanto conhecemos intelectualmente, ainda que devemos exercitar nossas faculdades naturais para conhecer a verdade, mas desde que isso se torne a nossa realidade espiritual. Aos Romanos 10, ele fala da palavra da fé. Aos Colossenses, ele fala das palavras de Cristo, já não para refutar as heresias, mas ele vai dizer aquela palavra que deveria dominar a congregação, de como os irmãos viver como discípulos e irmãos uns com os outros. E Pedro vai falar da palavra profética. Quando encontramos João, esse velhinho, esse ancião, cheio de realidade espiritual, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de encargo em encorajar os seus filhinhos na fé. Mas ele deixa aquele depósito da verdade objetiva, que nunca haverá realidade espiritual
em detrimento da verdade objetiva, a palavra da verdade. João está deixando esse legado equilibrado, onde não encontramos desequilíbrio. Mas quando ele diz, eu fiquei muito alegre, versículo 3, quando os irmãos vieram, deram testemunho da tua verdade. Qual é a tua verdade? Você vive no Evangelho, pelo Evangelho? A verdade domina o nosso coração? Respiramos a verdade? Estamos sendo transformados, renovados, conformados em Cristo pela renovação da nossa mente, em obediência ao Evangelho, como está na carta de Paulo aos Romanos? João está querendo saber da verdade. Não apenas a verdade que ele ensinou, mas a verdade que os irmãos entesouraram e foram constituídos e perseveraram nessa tocha do testemunho e que eles andavam na verdade. Ele vai dizer na sua segunda carta que não tinha maior alegria do que essa em saber que os seus filhos andavam na verdade. Oh, meus amados, que riqueza que é isso no final do primeiro século e que deve ser um tesouro também que estamos aí no final dos tempos. Eles deram testemunho não apenas de uma palavra que eles ouviram alguém pregar. Puxa, que mensagem boa. Não. Estão falando do estilo de vida de Gaio, que quando olhavam para Gaio, Gaio era uma carta viva de Cristo, como Paulo falou em 2 Coríntios 3. Muitos não vão ler a Bíblia, mas vão ler a verdade por meio do nosso estilo de vida. E é isso que João está preocupado nesse texto, porque existia um outro personagem que também falava da verdade, mas ele vivia contra e em detrimento do Espírito de Cristo, porque ele ambicionou a primazia que pertence somente ao Senhor. Não tenho maior alegria do que esta, também ele diz aqui, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. No final da vida de João, era isso que governava o seu coração. Uma coisa é alguém ensinar a verdade. Outra coisa é ele ter esse peso pastoral que dominava o seu coração. Ele não apenas queria saber se os irmãos compreenderam o que ele pregava, mas sim que eles viviam o que eles estavam aprendendo. Aqueles que ensinam devem ir além do ensino. Parece que a missão de um mestre não é só ensinar a verdade, mas é ensinar de tal maneira que seus ouvintes se tornem os novos mestres que vão passar essa verdade adiante. Assim como nós colocamos nossos filhos num curso, e no dia do exame você não vai lá ver o professor praticar as coisas. Se você coloca o seu filho numa escola, seja do que for, ou uma natação, ou piano, ou um instrumento, ou numa escola de educação cultural, estudantil, você não quer ver o professor nadando, jogando, discursando, você quer ver o seu filho. Então, uma igreja onde temos bons mestres é um desafio muito grande, de criar uma grande expectativa em torno dos mestres que atrofia os ouvintes, e os ouvintes se tornam acostumados a ouvir um bom ensinamento. Graças a Deus pelos nossos mestres. Mas a responsabilidade daqueles que escutam a palavra é maior, porque o que vamos fazer com o que nós estamos ouvindo? Vocês sabem que Paulo escreveu uma outra carta à igreja em Corinto. Essa carta se perdeu. Então temamos que sejamos como Corinto. Uma riqueza de um ministério, mas que não se torna responsável com esse tesouro desse ministério. Muitos dos livros que temos hoje como riquezas não foram escritos por seus autores, mas foram transcrições dos seus ouvintes que foram fiéis herdeiros desse depósito ao ponto de transcrever isso e se tornarem livros. E que seja assim conosco. E João está dizendo que ele ficou extremamente feliz saber que Gaio vivia de acordo com a verdade e ele não tinha
maior alegria de saber que seus filhos vivem de acordo com a verdade. Quando houve uma grande dispersão em Jerusalém, e os discípulos chegaram nas cidades gentílicas, por exemplo, Antioquia, quem falou do evangelho ali foram cristãos comuns. Em Atos 8 diz que todos foram dispersos depois da morte de Estevão. E Paulo começou aquela perseguição. Todos foram dispersos. E inclusive homens e mulheres. E foram espalhados por todas as partes. Isso está em Atos 8, de 1 a 4. Eles foram espalhados e por onde iam, eles pregavam a palavra. A palavra que era a palavra dos apóstolos, que Paulo vai dizer em Efésios 3, o mistério que esteve oculto desde os séculos eternos, Deus revelou aos apóstolos e profetas. Mas em Colossenses, ele vai dizer daquele mistério oculto que Deus revelou aos santos. Ou seja, já não é apenas aos apóstolos e profetas, mas os santos ouviram e aquilo se tornou também um tesouro, um patrimônio de todos os santos. E quando houve dispersão, agora os santos saíram por todo lugar espalhando a palavra. Não deixaram essa palavra cair, mas eles se tornaram homens e mulheres ricos na palavra. Eles entesouraram a palavra. E que desafio que é isso, né? Sermos pessoas sérias com a palavra. E João está dizendo que ele não tinha maior alegria nesse versículo 4 do que esta de ouvir que os seus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Não apenas sobre o que você fala, mas do que você pratica. Mesmo quando são estrangeiros. Naquela época, não tinha o WhatsApp. Não havia facilidade de comunicação. O Senhor elogiou a igreja em Éfeso porque eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e os encontrou mentirosos. Então eles conheciam o Evangelho, conheciam a palavra de Deus, eram cheios do Espírito Santo. E eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser mensageiros do Senhor. Mas eles também não eram exclusivistas de receber apenas uma linha de ministério. Não, eles recebiam todos que eram de Cristo e enviados por Cristo. Mas eles não eram ingênuos. Eles provavam os servos de Deus. E alguns eram falsos apóstolos. E agora diz que Gaio, ele foi fiel no que ele fazia pelos irmãos, mesmo quando eram estrangeiros. Que Deus nos guarde de termos acepção de pessoas e acepção de servos de Deus, que não venhamos seguir uma linha ministerial exclusivista. Devemos seguir a Cristo e amar e honrar todos que são de Cristo. Talvez se Paulo chegasse hoje em alguns lugares, não seria recebido. Se encontrássemos Paulo em alguns momentos de suas peregrinações, certamente não receberíamos Paulo. Uma vez viajando com o irmão Dino, chegamos numa cidade, os irmãos já nos esperavam, alguns entraram, eu fiquei por último com o irmão Dino, e o dono da casa estava no portão, à rua da sua casa, e falou: entra, irmão Gerson. Não, deixa o irmão ir primeiro, mas ele barrou o irmão Dino. E ficou me olhando. Eu falei: não, esse é o irmão Dino. Ele pensou que o Dino era um andarilho de rua, um mendigo. Porque Dino vinha do Paraguai, com aquela barba grande, usava um poncho, que era um cobertor com um buraco no meio. Realmente ele estava raro naquele dia. E se conhecesse segundo a carne, mas mal sabia ele que o Dino valia por 1000 irmãos. Uma vez um irmão no país disse: se juntarmos todos nós que temos ministério, não dá um Dino. Mas aquilo foi um preconceito e um exclusivismo ministerialista. Que Deus nos guarde dessas coisas. Devemos provar os espíritos, provar os apóstolos, julgar as profecias, passar pelo tudo pelo crivo da palavra. E aqueles que são presbíteros, irmãos responsáveis, nunca franquear o púlpito a qualquer um, mesmo que alguém tenha recomendado, mas ainda assim precisam ter comunhão.
A melhor referência é o testemunho que o próprio Espírito Santo dá. Alguém, Wolfgang Simpson, um obreiro alemão, eu ouvindo pessoalmente, disse: se você quiser encontrar um profeta, procure um amontoado de pedras. Você vai lá embaixo e você vai encontrar uma mão ensanguentada. Pode ser que aquele profeta que você está esperando esteja ali. Aqueles que servem a Deus nem sempre estão numa vida cômoda, fácil, próspera, com elogio de todos. Ao contrário, é um caminho salpicado de sangue, é um caminho de hostilidade, é um caminho, muitas das vezes, de oposição. João está elogiando que Gaio, ele tinha essa fidelidade pelos irmãos, mesmo quando eram estrangeiros, mas que foram enviados pelo Senhor. Nós não promovemos ministérios e devemos ter muito cuidado para não julgar segundo a carne e sempre convidar os mesmos obreiros porque gostamos deles. Mas será que é a necessidade agora que a igreja tem de receber aquele determinado servo de Deus ou aquela mensagem? A igreja precisa estar muito em oração para que não seja uma articulação humana, mecânica e religiosa, mas que seja o Espírito Santo conduzindo. E pode ser que ele traga mensageiros que não vêm da linhagem que conhecemos. E o que faremos? E pode ser que alguns que conhecemos não estejam no espírito correto, e aí nós vamos receber simplesmente porque conhecemos? Não. Paulo disse em Gálatas 1:8, que mesmo que fosse ele, do 1 ao 6 em diante, se pregar um evangelho que vá além do que eles pregaram, seja maldito. Ou seja, devemos sempre colocar ao teste da palavra de Deus. Verso 6. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Não era uma comunhão apenas de púlpito, mas de mesa. Não era uma comunhão apenas no ensinamento, mas uma comunhão de coração. Eles não se preocupavam apenas com o pensamento cristão correto, mas eles se preocupavam com o estado de alma e de coração que os irmãos estavam. Eles não se preocupavam apenas com a obra de Deus no sentido geral. Eles se preocupavam com pessoas, com vidas. Uma coisa é conhecer um irmão no púlpito. Outra coisa é você conhecê-lo em sua casa. Podemos ser bons atores, impostores no púlpito, mas onde revelamos a nossa personalidade e caráter é a maneira que lidamos com a esposa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a louça que lavamos ou não, com a maneira que servimos ou não. Por isso, Paulo, quando vai falar das características de um presbítero, para aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almeja, 1 Timóteo 3, convém que o presbítero seja, 2 pontos. Primeiramente, marido de uma só mulher. E ele começa a falar das características da personalidade, do caráter dessa pessoa na sua casa, no seu matrimônio, no seu estilo de vida, de caráter, e como ele é para os da sociedade que vivem próximo. Parece que lá no final ele diz, mais uma coisa, que seja apto para ensinar. Nós invertemos muito as coisas. É muito importante a aptidão para ensinar. Mas nós vamos reproduzir, muito mais do que os nossos ensinamentos, vamos reproduzir o estilo de vida que vivemos. Os filhos aprendem muito mais com o exemplo dos seus pais. Então precisa unir doutrina com qualidade de vida, ensinamento com experiência, maturidade espiritual. E João está preocupado com a qualidade de vida de Diótrefes, de Demétrio e de Gaio, assim como tinha essa qualidade de vida em Cristo com ele mesmo. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Verso 7, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Ou seja, eles não estão negociando o ministério, cometendo iniquidade no ministério, dependendo de homens e do dinheiro dos homens e do favor dos gentios,
para promover o evangelho. Não, 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 não. Não estão mercadejando a palavra de Deus, como dizia Paulo. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na propagação da verdade. Alguns têm a missão de ir, outros têm a missão de enviar, e nós podemos enviar com os joelhos que se dobram, com as mãos que contribuem, e nos tornamos cooperadores da verdade como eram os filipenses. Paulo disse no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses que eles sabiam que no começo do seu ministério nenhuma igreja contribuiu com ele no tocante a dar e receber, a não ser os irmãos de Filipos. E eles se tornaram agora cooperadores do ministério de Paulo, e eles também seriam participantes das suas recompensas. Tanto que Paulo se deu, se desgastou, mas somente aquela igreja, e fazia parte das igrejas da Macedônia, que eram os pobres da Macedônia, que se colocaram a contribuir. E é isso que João está dizendo, nós devemos encaminhar, enviá-los, não apenas orando por eles, mas provendo para eles, para que possamos nos tornar cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi alguma palavra à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Puxa, que passagem tão dura. Parece que está se cumprindo em Diótrefes o que Paulo falou à igreja, aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20 e 28. No 17 ele manda chamar de Mileto os presbíteros de Éfeso, e no 28 ele diz: cuidai de vós, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, ele diz de duas coisas terríveis que iam acontecer. Viriam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Mas que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Lobos por fora, mas pastores por dentro, que poderiam se transformar em lobos. Todo líder que esquece que é uma ovelha, que é um discípulo, e que ele não se permite ser pastoreado, está transformando-se num lobo. Potencialmente, todos nós poderemos ser transformados em lobos. O lobo se alimenta do sangue das ovelhas, e bons pastores são aqueles que dão a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença. Então Paulo está dizendo, eu sei que dentre vocês mesmo. Então, antes de olhar pelo rebanho, a primeira missão de vocês é olhai por vós mesmos. Como vão falar de autoridade se vocês não submeterem uns aos outros? Como vai falar de comunhão se não tem comunhão? Como vão falar de apacentamento se não se permite ser apacentados? Vocês devem ser exemplos para o rebanho, aqueles que estão servindo na liderança da igreja. E parece que é isso que está acontecendo aqui. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele lutava pelo primeiro lugar, a ambição ministerialista. Interessante que a palavra Diótrefes é uma palavra do grego que significa alimentado por deuses. Em princípio, a palavra significa alimentado por Deus, mas por questão de semântica, alimentado por deuses. O diabo que queria ter e quer ter a primazia na igreja, ele vai querer usurpar o trono de Cristo, encontrando líderes que têm orgulho e ambição no seu coração. Vai procurar, como aconteceu com Judas, que Jesus falou, um de vós é o diabo. Então, aquela ambição que Satanás tinha pelo trono que pertencia ao Filho, encontrou guarida no coração desse homem que desejava primazia. Que terrível é isso. Desculpa a ilustração, mas na saga do Senhor dos Anéis e do Hobbit, quando aqueles anãozinhos chegam naquele castelo na montanha, e temos ali o rei, quando ele vê aquele tesouro, e ele ambiciona a pedra maior, o grande diamante,
Quando ele tem essa ambição, desperta o dragão que estava adormecido. Ele agora passa a odiar os seus amigos, divide com seus amigos e quer exterminar os seus amigos. O dragão adormecido desperta e vem devastar uma cidadela. E é assim que acontece. Aquela é uma grande ilustração de Tolkien sobre essa batalha espiritual. Quando o orgulho, a ambição por liderança, por poder, como dizia a escola de Foster, sexo, poder e dinheiro, os instrumentos que Satanás usa para destruir os homens de Deus. Esse orgulho desperta ao dragão que representa o diabo. E agora, Diótrefes, que era alimentado por Deus, seu nome agora significa alimentado por Deus, os deuses da Grécia Antiga, que representam, e na verdade são potestades, passaram a assolar o coração de Diótrefes. E muitas atrocidades acometeram-se entre o povo de Deus por causa do orgulho. Com a humildade segue a honra e a soberba precede a ruína. Que Deus guarde os nossos corações para não atrair o dragão. E que pena que alguns irmãos eram tão amigos, humildes como crianças, mas quando alguns ascenderam a liderança, não me refiro aqui, mas em muitos lugares, perderam a simplicidade de Cristo. E alguns se separaram, se dividiram, e já não houve mais o conselho daqueles velhinhos ou anciãos de cabelos brancos. Parece que eles se tornaram ultrapassados. Dizia Timothy Keller, um pastor reformado de excelência, vocês que são mais velhos devem aconselhar aqueles que têm ministério, mas são mais novos. Porque quando eles estão nas fases de 38, 40 anos, por aí, é um perigo grande o orgulho acender nos seus corações. Muitos se perderam por causa da vaidade ministerial. E é isso que João está dizendo. Ele não nos dá acolhida. Puxa, Paulo falou de Corinto, peraí, eu preciso de carta de recomendação para chegar até vocês? Mas eu gerei vocês pelo Evangelho. Vocês podem ter até 10 mil pais, ou mestres, perdão, mas pais, vocês só têm um. Mas entrou esse espírito tão terrível e excluíram o ministério de Paulo, eles fugiram da simplicidade de Cristo, e isso foi um laço espiritual do inimigo, e houve essa ruptura ministerial. Por isso, disse João, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. João não vai não vai testar os ensinamentos em si de Diótrefes, mas ele quer saber das obras. Quando eu for aí. Então os irmãos visitavam as igrejas locais para confirmar as igrejas locais, apoiar, servir, mas também para corrigir aquilo que precisava ser corrigido. Farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo coisas contra nós, palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Puxa vida. Na segunda carta, ele fala para não receber os hereges, porque quem recebe e hospeda terá participação com os seus mais ensinamentos e obras. Mas aqui ele está falando de irmãos, de mensageiros enviados pelo Espírito Santo, de colaboradores de João, que Diótrefes, porque queria exercer uma primazia, e ele tinha inveja desses outros, no lugar de ser uma alegria acolher os irmãos que cooperam, que confirmam, que testemunham, para ele era um motivo de desprezo, porque todo aquele que busca algo para si, ele prefere andar sozinho e isolado. Ele vai blindar a sua vida, ele não vai buscar companheirismo. Amados, verso 11, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Não simplesmente testemunho do que ele ensina,
mas de Demétrio mesmo, do seu caráter, do seu espírito de servo. Até a própria verdade, a verdade dá testemunho de que o que Demétrio ensinava era verdadeiro. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Temos um testemunho local, da comunidade onde Demétrio ensinava, subentende que tanto Diótrefes como Demétrio eram líderes na igreja local. Temos o testemunho daqueles que viajavam e viram o testemunho de Diótrefes e Demétrio e Gaio. Temos o testemunho da verdade e temos o testemunho apostólico daqueles que tinham esse ministério de servir as igrejas. Então, esse testemunho sendo complementado, e isso protegia a igreja e o próprio Demétrio e corrigia Diótrefes. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Puxa, essa palavra de João é tão maravilhosa. Os amigos. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Amigos, não vos chamarei servos, mas de amigos, que os amigos conhecem e sabem o que faz o seu Senhor. É possível conhecermos eruditos, acadêmicos, grandes líderes, mas raramente teremos amigos. Amigos não abrem apenas a escritura, eles abrem o seu coração. Amigos, como dizia Hernandes Dias Lopes, são aqueles que nos elogiam em público, mas nos advertem e nos repreendem em privado. Amigos são aqueles que choram na hora da nossa dor, mas também sabem regozijar com a nossa prosperidade. Não há inveja, não há ciúme. Amigo é uma coisa rara. E ai daquele que estiver só e não tiver amigos, porque na hora da provação, e todos nós passamos e passaremos por tribulações, por provações, estaremos só e não teremos com quem repartir a nossa dor. Muitos caem porque andam sozinhos, ainda que estejam no meio da multidão. Às vezes alguns estão sozinhos porque cumprem o que Jesus falou. Se o grão de trigo cair em terra e permanecer, e não morrer, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Se não morrer por nosso individualismo, nosso egoísmo, nossas manias, nossa tendência de independência, vamos permanecer sozinhos? Que Deus nos livre disso. E vemos João, no final do primeiro século, costurando as redes, preocupado com esse legado de não apenas a tradição oral e escrita da verdade, mas o companheirismo ministerial, a amizade, a unidade da igreja, o perpetuar da tocha do testemunho que deveria passar de gerações por gerações. E esses 4 tipos de liderança: João, o ancião, o velhinho, mas que é um pai, é um conselheiro, é um amigo. Ele representa a voz não da juventude, não do romantismo jovial, mas sim a voz da experiência. Já passaram-se muitas águas, muitas lutas. Ele viu Tiago sendo morto ao fio da espada. Ele estava perto quando Pedro foi preso. Ele viveu quando a igreja foi perseguida. Ele viu a ascensão do gnosticismo, ele viu a perseguição de Roma, ele viu as atrocidades, ele sentiu o bafo dos leões, ele viu as atrocidades. João viveu muita coisa. Alguns saíram entre eles e se tornaram anticristos, e João fala isso com muito pesar. Então havia muita coisa que talvez seus filhos na fé foram além de João no conhecimento, na mente brilhante,
mas eles ainda precisavam da voz desse velho. Temos Gaio, um homem próspero, mas hospedeiro, conselheiro, equilibrado. Ainda que era provavelmente um líder experiente, mas ainda se portava como um filho. Isso é extraordinário. E aí nós temos um Diótrefes, um ganancioso, um arrogante, alguém que rompeu com João, rompeu com seus companheiros, rompeu com os enviados e dirigia a igreja como se fosse uma empresa, mas não de um empresário generoso, mas de um tirano. Não recebia as cartas de João, nem os enviados do Senhor, e se alguém da igreja os recebesse, ele os excluía. Isso é tirania. Isso é ser um discípulo como de Hitler, um tirano, um louco. E nós temos um Demétrio. Agora, em uma igreja, vivendo um contexto desse, o que deve fazer? João dá um conselho: não imite o que é mal, deixa Diótrefes. Deixe ele. Se João o confirmou ao presbitério, então João, quando chegar ali, ele corrige. Não põe a mão nisso. Mas sejam fiéis à verdade, não negociem a verdade, não se submetam a pessoas que querem usar o rebanho como trampolim do seu império ambicioso e tirar proveito dos irmãos. Não. Que os nossos pastores sejam pais e, ao mesmo tempo, aqueles que trazem uma bacia de água e uma toalha na mão para lavar os pés dos santos, como Jesus lavou. Sigam o exemplo de Demétrio. Então, nós devemos decidir, sim. Devemos considerar a verdade, amar a verdade, refletir pela verdade e decidir pela verdade. Não seguir líderes ambiciosos. Devemos seguir o Senhor e o Espírito de Cristo. E quando João fosse lá, ele ia tratar essas coisas. Então, nós vivemos um tempo de tanta diversidade. Eu realmente louvo ao Senhor quando estou em Joinville, não somente porque amo os irmãos e os conheci desde o princípio, né, mas é aquele amor na verdade, né, de ver que a verdade é priorizada, é respeitada, não é ridicularizada ou negociada, e que os irmãos permanecem na verdade, servindo na verdade, pastoreiam na verdade pela verdade. É uma alegria muito grande sempre estar com vocês. E que alegria encontrar novos irmãos e podermos nos sentir em casa. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Vocês são privilegiados de ter uma assembleia de irmãos, que os irmãos que servem são homens da verdade, né? São homens que amam a palavra de Deus. Não significa que são perfeitos e não sujeitos ao erro, por isso que temos que testar, temos que pôr à prova como os bereanos, mas que privilégio encontrarmos irmãos que permaneçam seguindo o Senhor, permanecem e recebem os peregrinos e alguns que já os conhecem, mas que podemos colaborar juntos. Que o Senhor nos ajude que dentro desses 4 perfis de liderança podemos sempre ter entre nós os Joãos, os Gaios e os Demétrios. E que Deus nos livre do espírito de Diótrefes, que significa alimentado por deuses ou por espíritos de erro. Que em tudo só seja glorificado. Senhor, quando olhamos para trás, vemos aquele tempo tão difícil no final do primeiro século. Quanto sangue derramado, mas também homens que derramaram a sua vida por amor à verdade, perseveraram no testemunho do Senhor, pela verdade, e essa verdade que chegou até nós. Nos ajude a ser essa geração do tempo do fim, que o Senhor tenha uma grande colheita entre nós de tudo que foi plantado, semeado no primeiro século entre esses nossos irmãos. Possamos ser fiéis, depositários, herdeiros desse testemunho. Ajude-nos a permanecer na verdade.
Ajude-nos também a ser governado em nosso coração pelo amor, aquele amor que nos leva a ser servos uns dos outros, que nos motiva a preferir em honra os nossos irmãos. Que o Senhor nos guarde de todo equívoco e que seja entre nós o testemunho do Espírito de Cristo. Nós te agradecemos por essa noite, pelo compartilhar, que em tudo, apesar de nossa imperfeição, mas aquele que é perfeito possa prosperar entre nós. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Proclamando